Observe o que aconteceu durante uma tempestade ali em Gravataí, que foi literalmente a sucção, o arrancamento ali de um telhado, que foi literalmente fragmentado em várias partes como se não fosse absolutamente nada. O temporal que ocorreu ali no estado do Rio de Janeiro fez com que acabasse caindo o teto de um shopping. Ali em Cariaçu também foi um cenário realmente bem grande, com muita devastação causada ali pela força da ventania. Observe que partes da telha dessa residência acabaram literalmente sendo arrancadas ali durante essa passagem dessa ventania. Observe a velocidade que essa tempestade chegou. Veja que está começando a vir com grande velocidade, uma tonalidade branca indicando a chuvarada, e em apenas fração de segundos o tempo se transforma literalmente em um montoado de vendaval para tudo quanto é lado, já com destelhamento. Isso aqui que ocorreu aqui no estado de Santa Catarina, na região de Tubarão. É realmente impressionante a velocidade que essa tempestade chegou ali. Em Campinas houve ali um cenário também bem desagradável, que foi uma enxurrada no estado de São Paulo, que ocorreu de forma repentina, inundando absolutamente tudo. Ali pela região de Osório, Tramandaí, Imbé, foi avistado um tipo de nuvem, essa aqui, tirada uma foto, e você vê a tonalidade em verde no centro dela. Isso aqui geralmente indica que a nuvem ela é muito carregada de granizo, e essa forma que a gente observa, que lembra um pouco uma prateleira, indica que essa nuvem ela tem um perigo com ela, e depois ela acabou evoluindo demais. Nuvens assim podem até causar tornados, nuvens assim podem causar tempo severo associado a vendaval. Sempre ao avistar esse aspecto em nuvem, vão tomar cuidado o mais rápido possível. Em Itajaí, observe a nuvem que se formou também. Essa nuvem aqui, inclusive, é bem assustadora também, com esse aspecto aí de vir repentinamente durante a passagem aí dessa instabilidade. Balneário Camboriú também foi literalmente surpreendida por uma nuvem de temporal isolado escura. Essa nuvem é aquele tipo de nuvem que causa muita chuvarada por onde ela vem. Não é muito aconselhável ficar em um local como esse aberto, pois os raios podem cair a qualquer momento quando nós temos esse tipo de fenômeno. Olha aqui uma situação que não é nada boa, pois a gente consegue observar que o pessoal está literalmente tentando segurar essa porta de vidro durante um vendaval. E isso jamais pode ser feito em hipótese nenhuma. Você fecha o mais rápido possível a porta e se afaste dela, pois a grande potencial para que ela venha a se romper durante o vendaval. É muito comum esse tipo de porta, janela, tudo que é de vidro acabar se partindo, fragmentando. Jamais tente manter a porta fechada durante a passagem do vendaval. Feche ela e se afaste o mais rápido possível. Ali em Figueira do Oeste, o vendaval partiu em dois uma rede de transmissão e acabou deixando muita gente sem internet. Aqui você observa uma plantação que infelizmente foi atingida por uma ventania, uma tempestade, e acabou, eu não sei exatamente o que é essa plantação aqui, mas acabou destruindo praticamente toda a plantação, fazendo com que muito prejuízo fosse gerado. Magé também conta os estragos devido à passagem de muita ventania por ali. Como a gente vê, aquele cenário clássico de muito retorcimento de ferro, telha que é arrancada. É impressionante a força da natureza, não dá para brincar quando nós temos um alerta de vendaval como esse. Durante uma tempestade que atingiu o estado do Rio de Janeiro no dia de ontem, um navio literalmente ficou à deriva, pois acabou se rompendo ali a estrutura que segura ele, a ancoragem que segura ele, acabou se rompendo e ele ficou literalmente vagando. Ourinhos amanheceu desse jeito, com uma grande quantidade de árvores ao chão, poste, muita gente sem eletricidade, aquele cenário desagradável que sempre ocorre quando nós temos uma tempestade em nível mais severo. A gente pode observar que foi registrada ali em Ourinhos uma ventania de 126 km por hora, o que é algo surreal, é uma ventania muito forte. E nesse momento a gente consegue observar exatamente o que está acontecendo, o ciclone onde ele está. Aqui você vê com clareza gigantesca que ele está atuando em alto mar nesse momento. Você veja que ele se formou ali entre o Uruguai e a Argentina e rapidamente, algumas horas depois, ele já se movimentou, se afastou-se e encontra-se então no mar.
ali no estado de São Paulo, aqui no Sudeste em geral, nesse momento nós estamos no meio de uma frente fria. Os colegas por ali irão enfrentar algum mau tempo ainda nas próximas horas, com um bom potencial aí para surgimento de tempestade. Serão tempestades associadas principalmente a alagamento. Mas não é de se descartar que nós vemos até ali a chance de vendaval ocorrer. Chuva torrencial pode ocorrer, vendaval pode ocorrer. Minas Gerais está dentro desse cenário aí, infelizmente. O estado do Rio de Janeiro, infelizmente, também está. O estado de São Paulo é menor a chance de haver avaria por ali. É maior nas áreas que são mais próximas aqui a Minas Gerais nas próximas horas. Tá? Quanto mais você vai se afastando e vai vindo aqui sentido a região sul, menor vai ficando a possibilidade de tempestades ocorrerem. Aqui no sul a gente vê que nós temos céu aberto, inclusive na minha região o céu está aberto nesse momento. Lá no estado de São Paulo, não é de se duvidar que em algumas áreas a gente venha a perceber ventania. Então é possível sim que algumas regiões mais próximas ao mar, quem sabe até algumas regiões ali da própria capital, esteja sofrendo nesse momento com algum tipo de ventania oriunda aí da passagem desse ciclone. Mas no contexto geral, na maioria das vezes, essa ventania não deverá causar transtorno. Se causar é pontual. Por enquanto aqui no sul também está tudo tranquilo e a tendência é que diminui-se bastante aí a velocidade de vento dentro das próximas horas. As rajadas registradas nas últimas horas destacam que vento severo não ocorre aqui no sul, então está tudo dentro da tranquilidade. Nesse mapa podemos observar então o acumulado de chuva aí para os próximos dias e a gente consegue observar então uma concentração lá no sudeste do Brasil, no norte e região central, indicando inclusive ali no sudeste que nós teremos um período de bastante chuva por aí. As tempestades, infelizmente, podem até fazer com que o volume de chuva demonstrado aqui, que é apenas 179 a 200 milímetros, seja bem maior, pois localmente uma tempestade pode despejar 100 milímetros de chuva em apenas uma hora. Mas aqui é a situação tão esperada para os próximos dias, até domingo, dia 13, o acumulado de chuva para o Brasil. Nós ainda teremos uma atuação aqui no sul, que é de declínio de temperatura. Avançando para as próximas horas, a gente já consegue observar que entra um ar polar aqui, você vê toda a tonalidade azul, indicando ali um declínio de temperatura. Não é o maior declínio da face da Terra, mas a temperatura sim, nós iremos sentir realmente que caiu a temperatura. Avançando ainda mais um pouco na noite seguinte, a gente consegue observar, domingo dia 27 então, que nós teremos uma queda ainda maior na temperatura. As áreas em branco é maior a queda na temperatura. Então aqui em torno dos 8 graus, 7 graus nas áreas mais altas aí do Rio Grande do Sul. Bom, então no geral é isso aí. Infelizmente, esse frio aqui, esse ar mais agradável, não deve chegar com muita força lá no sudeste. Nessa época do ano é difícil a gente ter algum tipo de massa potente, né, de ar fria, que consiga adentrar ali o sudeste do Brasil, levando para lá então um declínio de temperatura mais agradável. Geralmente elas vêm até aqui o sul, até o Paraná, e não passa muito disso aí, também não vem com muita severidade.